nós vamos falar sobre educação financeira hoje. Eu espero que vocês gostem dessa aula que está sendo preparada com exclusividade para vocês e que ao final vocês consigam sair pelo menos um pouco provocados pelo que é a educação financeira e como ela pode ser transformadora nas nossas vidas, tá? Espero poder ajudar alguns, poder incentivar outros que já gostavam do assunto, que pensavam eventualmente sobre de fato se dedicar às suas finanças pessoais, sobre seus investimentos, pessoas que eventualmente tenham dívidas e que vejam uma possibilidade com as dicas que eu vou dar, com as falas que eu vou fazer, de tentar resolver essa situação de vez por todas. E mais ainda, que isso consiga transformar suas vidas. Espero que nessa próxima hora juntos eu consiga desenvolver um pouco o interesse de vocês nessa área tão importante de nossas vidas. Tá? Obrigado. Bom, eu sou formado em administração de empresas, eu tenho MBA em controladoria e finanças, pós-graduação em gestão de pessoas e estou concluindo agora uma pós-graduação em educação financeira, aperfeiçoando esse nicho que eu escolhi para me desenvolver profissionalmente, durante a pandemia inclusive. Tá? Tenho várias formações de cursos de educação financeira, me interesso pelo assunto há mais de 20 anos, tá? Desde que eu fiz meu primeiro MBA, minha primeira pós-graduação, caí, né, nesse assunto, até porque eu estava precisando de resultados financeiros na minha vida. E me interessei, fui me desenvolvendo até o momento em que eu percebi que eu podia ajudar as pessoas a também se desenvolverem. Então, daí surgiu o meu interesse por educação financeira, daí surgiu o meu interesse em me desenvolver e apresentar um assunto de qualidade. Tá? Educação financeira, existem várias definições por que é educação financeira. Tá? Essa que eu estou apresentando para vocês aí é uma definição da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Eu acho que vocês ouviram essa organização passar por alguma polêmica não faz muito tempo, quando o governo Bolsonaro fez alguns movimentos, algumas concessões políticas para poder fazer parte dessa OCDE. Abriu mão de algumas questões econômicas, comércio bilateral entre os países, com a promessa de que poderia fazer parte da OCDE e foi enganado pelo governo Trump. A OCDE é formada pelos 20 países mais ricos e diz que conta com o apoio dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas que na verdade eles tomam decisões unilaterais, eles ditam políticas sem estar nem aí para esses países, né? O fato é que os 20 países mais ricos se reúnem. E uma das definições que eles chegaram foi ao que é educação financeira e a importância da educação financeira na vida das pessoas. Lógico, nós não vamos ficar lendo o que é essa definição, mas eu gostaria de passar para vocês o que eu penso ser educação financeira. O que é a educação financeira e por que aprender educação financeira. Tá? Do meu ponto de vista, a educação financeira é o conjunto de competências necessárias para que a gente consiga administrar as nossas finanças pessoais, que a gente consiga cuidar do nosso próprio dinheiro. Nada mais do que isso. Para que ela serve? A educação financeira serve para a construção de hábitos saudáveis voltados às nossas finanças pessoais e cuidar do nosso patrimônio, permitir a organização financeira. Acho que a maioria de nós é desorganizado financeiramente. Muitos de nós têm dívidas, então a educação financeira, o conceito da educação financeira e dominar essa ciência, ela serve para a gente sair dessas dívidas ou evitar que essas dívidas aconteçam, aprender a investir e acumular riqueza. Tá? Mas a educação financeira, ela traz os conhecimentos necessários para que você consiga definir o que é liberdade financeira para você. Educar nossos filhos com base na educação financeira também, porque dificilmente isso vai ver na escola, a gente vai passar por isso, mas dificilmente se vê isso na escola. Embora existem legislações, existem projetos que pretendem colocar isso na grade curricular escolar. Espero que isso aconteça,
tá? Para que essa geração que vem crescendo aí não cresça com a falta de educação financeira que nós crescemos, tá? Então nós vamos ver um pouquinho disso agora. Você não recebeu educação financeira dos seus pais. Não é uma regra, tá? Podem haver algumas exceções, podem ter pessoas que tenham tido pais que conseguiram no seu dia a dia passar um pouco de educação financeira, passar um pouco dos conhecimentos, mas a maioria de nós se acostumou com aquela correria financeira que os nossos pais viviam, né? Corre para trabalhar, para pagar as contas, para poder ir no supermercado, para poder pagar conta de água, conta de luz, sofrer para trocar de televisão, pagar um aluguel ou financiar uma casa própria, trocar de carro, enfim, as necessidades mais variadas possíveis. Mas foi com essa realidade que a maioria de nós conviveu. E uma grande ferramenta de aprendizado, se não a maior delas, é o exemplo. Então, pelo exemplo, nós absorvemos o comportamento dos nossos pais. Eles têm culpa disso? Não, claro que não. Certamente fizeram o melhor para que a gente fosse educado, mas em relação à educação financeira, a maioria de nós teve uma educação que deixou a desejar. Ah, então a escola vai cumprir esse papel? Não. Acho que vocês têm que concordar comigo que em momento nenhum esses professores eles tinham sequer a familiaridade com o assunto para tentar fazer isso fazer parte da nossa realidade. Tá? Então, se eu não aprendi com meus pais, se eu não aprendi com a escola, eu vou aprender por vontade própria. Não acontece. Muitos de nós evitam tratar desse assunto. É o chamado negacionismo. A gente entende que existe um problema, entende que tem uma necessidade, mas enquanto eu não colocar foco naquele assunto, enquanto eu não olhar aquele assunto com calma, aquele problema não vai existir. Tá? Então, muitos de nós negam a necessidade de se aperfeiçoar na questão de finanças pessoais, para não ter que lidar com isso, porque alguns têm habilidade, alguns têm um conhecimento, têm uma facilidade de tratar desse assunto. Mas a maioria de nós, por não ter tido exemplos, não ter tido aulas nas escolas, tem muita dificuldade de lidar com esse assunto, tá? Porém, tá na hora. Se você ainda não faz um planejamento financeiro pessoal, se você ainda não cuida de suas finanças, tá mais do que na hora. Então, o conselho que eu dei: planejamento financeiro. Planeje-se. O que é um planejamento financeiro? Imagine você na seguinte situação, tendo que planejar 12 meses da sua vida. 12 meses de tudo que você recebe e de tudo que você gasta. Então, o que é esse planejamento? Nada mais do que listar todas essas receitas, todos esses recebimentos e listar todas as despesas. Normalmente a gente organiza por grupo para ficar mais fácil de enxergar essa informação. É necessário, Celso, é imprescindível fazer esse planejamento financeiro? Eu entendo que sim. Todas as pessoas que eu atendo, como mentoria ou como curso de educação financeira, coloco como uma obrigação. É fazer essa listagem, é fazer esse trabalho, esse levantamento de informações, porque muitas vezes as pessoas nem lembram que tem essa despesa, as pessoas nem lembram o quanto ganham de salário, na verdade, elas têm uma displicência com esse tipo de informação muito grande. Aposto que se eu parar para algum de vocês e perguntar qual é o seu salário líquido no final do mês ou no início do mês, dependendo de quando cada um recebe, as pessoas não vão saber me dizer. Se eu perguntar qual é o saldo da conta corrente, muitos vão ter dificuldade em me dizer. E olha que a gente nem está falando ao vivo, hein? Mas é necessário um planejamento financeiro, sim. Eu sugiro sempre uma planilha em Excel. Nossa, Excel, eu morro de medo do Excel, eu não entendo nada. Não entende Excel? Pega uma agenda, um caderno, um pôster na parede, uma lousa com giz, não importa a forma como ele é feito. O importante é fazer o planejamento, é anotar todas as despesas e todas as receitas. E com base nessas informações, começar a tomar decisões. Quero trocar o celular. Deixa eu ver o meu planejamento financeiro. Quanto que eu estou ganhando durante o ano, durante aqueles meses, quanto que eu estou gastando naqueles meses. Espera aí,
cabe uma prestação de um celular novo? Cabe nesse meu planejamento comprar um celular à vista? Então, é tomar essas decisões. Então, para quem ainda não faz um planejamento, seja no Excel, na agenda, no aplicativo de celular, numa lousa com giz, comece a fazer, experimente fazer. Faça por um mês, 2 meses, 3 meses. Quando você vê, você já está fazendo por um ano. E você vai perceber como ficam claras algumas informações que muitas vezes te levam a decisões equivocadas no seu dia a dia, tá? Então é muito importante fazer. Eu sugiro que todos façam. Gastem menos do que ganham. É a primeira receita sobre cuidar do dinheiro. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, comece hoje a gastar menos do que você ganha. Se você gastar menos do que você ganha, a próxima dica, ela não é necessária. Não se endivide. Mas Celso, o que é se endividar? Hoje em dia a gente só consegue conquistar alguma coisa na vida se a gente se endividar. Dívidas, na minha opinião, é a necessidade de dinheiro de terceiros, ou seja, emprestar o dinheiro de alguém, pegar o dinheiro com alguém, financiar a compra de algum produto com alguma instituição financeira, porém sem planejamento, sem ter as condições de efetuar esse pagamento. Para mim, isso é dívida. Se eu comprei um carro, financiei em 36 parcelas, estou pagando direitinho, vou conseguir pagar, isso não é dívida. Para mim, não é dívida, tá? Eu entendo como dívida essas questões que fogem do nosso controle, que fogem da nossa capacidade de efetuar o pagamento. E aí começa a crescer, chegando a um ponto em que a gente não consegue mais pagar. E aí sim, se endividar. Aprendam a investir. Façam o dinheiro trabalhar para vocês. Nossa, Celso, o que é isso? O dinheiro trabalhar para mim? Imagine você na seguinte situação. Você acumula um determinado volume de dinheiro, a ponto que, se você souber investir esse dinheiro de forma correta, os rendimentos mensais serão superiores a qualquer salário que você possa ganhar. Imagina se hoje eu tiver 10 milhões de reais e fizer uma boa aplicação com esses 10 milhões de reais, certamente eu consigo um rendimento de 50 mil reais por mês. 50 mil reais é um salário muito bom, maior do que muitos dirigentes de grandes instituições. Então, imagina que você tenha 10 milhões de reais, renda 50 mil reais por mês, você não precisa mais trabalhar e vai ter um rendimento excelente. Ou seja, o dinheiro está trabalhando para você. O dinheiro está te trazendo mais dinheiro e você pode ficar tranquilo para o resto da vida. É fácil juntar 10 milhões de reais? Claro que não. Só estou dando um exemplo hipotético, mas pode ser com menos. Muitos de nós vai tentar sobreviver com uma aposentadoria de salário mínimo, que hoje é R$ 1.120. Então, quer dizer, será que eu não consigo investir durante a minha vida toda um montante que permita eu ter rendimentos maiores do que essa aposentadoria? Se eu começar cedo, eu consigo. Então, aprenda a investir. Criem hábitos de prosperidade. O hábito do controle é um deles. Então, hábitos de prosperidade tem a ver com não se endividar, com gastar menos do que a gente ganha, com aprender a investir, com planejamento. Isso tudo tem que fazer parte da nossa vida, naturalmente, tá? Então, criem hábitos de prosperidade que permitam que vocês comecem a se organizar financeiramente e que consigam construir uma riqueza ao longo do tempo. Pague-se primeiro. Esse conceito eu adoro falar dele. Imagine a seguinte situação. Vocês recebem o documento de salário, o famoso olerite, né, no final do mês ou no começo do mês seguinte. No olerite vai ter uma entrada, salário. Nesse mesmo olerite, vocês vão perceber que tem diversas saídas. Tem o INSS, tem o imposto de renda, tem o desconto do plano de saúde, para quem tem plano de saúde, tem o desconto do sindicato, tem o desconto da assistência disso, assistência daquilo. Você recebe o salário naquele dia e mal o dinheiro chegou na sua mão, já tem um
monte de gente pegando uma fatia dele. O que essas pessoas querem? Elas querem receber primeiro do que todo mundo. Porque imagina se o INSS não fosse descontado do lerite, se o imposto de renda não fosse descontado do aquele consignado que você fez no banco XYZ, não fosse descontado do seu lerite, ou seja, da folha de pagamento. Imagina que a Receita Federal mandasse um boleto bancário para casa de cada brasileiro pedindo que ele pagasse o imposto de renda, uma parcelinha por mês. O que ia acontecer? Não ia arrecadar nada, não ia ter arrecadação no país, porque a maioria não ia pagar. A maioria é exagero, mas muitos não pagariam esse boleto. Então, eles querem o que o governo quer, o que todas essas empresas que estão ligadas à folha de pagamento querem. Querem receber primeiro. O que fazemos com nós mesmos? A falta do hábito de prosperidade. A gente paga o INSS primeiro, a gente paga o imposto de renda, o sindicato, o consignado XYZ, mas os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais, a nossa vida, a gente não paga primeiro. Tá? O que eu faço comigo? Se sobrar no final do mês, eu vou guardar um pouquinho para mim, eu vou guardar um pouquinho para fazer aquela viagem. Se sobrar no final do ano, eu pego as parcelas do 13º, coloco numa poupança para poder viajar com a família. Ou seja, os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas ficam com o que sobrar. Precisamos parar com isso. Pague-se primeiro. Você recebeu o seu salário, recebeu a sua comissão, seja lá, recebeu o seu aluguel, os seus rendimentos, qualquer que seja a forma de receita que entra para você, pague-se primeiro. No primeiro dia, você já separa aquela quantia destinada aos seus investimentos, destinada à realização do seu sonho e coloca numa aplicação. Celso, mas como eu vou saber qual é esse valor? É o planejamento. Lembra que nós falamos do planeje-se? Fazer uma planilha com todas as minhas receitas, com as minhas despesas. O meu sonho, o meu objetivo vai ser uma linha dessa planilha. E eu vou saber o quanto por mês eu vou destinar a mim mesmo, o quanto eu vou pagar para mim. Porque eu trabalho 30, 31 dias por mês e mereço receber antes do que qualquer um. Então, paguem-se primeiro. Retomando então, planeje-se, gaste menos do que você ganha, não se endivide, aprenda a investir, crie hábitos de prosperidade e paguem-se primeiro. O próximo conceito que eu apresento para vocês, que também é um conceito muito importante, tem a ver com o ciclo financeiro em que você se encontra. Eu estou falando para pessoas, creio que dos 18 aos 60 anos. Cada um está num momento financeiro, está num momento da vida. Esse ciclo ele começa com o momento em que é necessário acumular riquezas. Ele passa pelo momento em que você tem que aumentar essa riqueza e depois um momento onde você tem que preservar esses valores. Trazendo isso para uma régua de tempo, seria o mesmo que dizer que eu começo a minha vida adulta, qual é o objetivo que eu tenho na minha vida adulta, por que eu quero poupar, o que eu quero investir. É um momento de acumular riqueza, de fazer o meu pé de meia, é começar a guardar dinheiro. Não é quando eu vou me aposentar que eu vou me preocupar em guardar dinheiro, não. É no início da minha vida profissional. Para que na metade da minha vida profissional eu consiga fazer esse dinheiro que eu acumulei aumentar. Eu já saiba investir, eu já saiba guardar mais dinheiro ainda, porque lá na frente eu vou aprender a preservar esse dinheiro. Então, essas são as etapas do ciclo da vida financeira: acumular, aumentar e preservar. Então, acumulem, aumentem e preservem o dinheiro de vocês. Apresentamos alguns conceitos básicos aqui do que é educação financeira. É muito rápido, até pela duração da nossa aula, mas eu espero que eu tenha trazido pelo menos algumas provocações para fazer com que vocês se mexam, algum de vocês se mexam e busquem estudar mais o assunto. Nós vamos entrar agora numa parte, na parte da aula em que a gente fala um pouquinho do
impacto que a pandemia causou nas nossas finanças pessoais. O que eu queria trazer para vocês inicialmente é um pouco dos fatores econômicos que a gente vê em todas as partes do mundo, em todas as pandemias recentes que ocorreram. Lógico, num volume muito menor do que essa que a gente está vivendo, mas todas elas têm desenhos muito semelhantes. E eu queria trazer para vocês isso e vocês vão conseguir identificar, fazer algumas relações desse comportamento humano comum em todas as pandemias com o que a gente acabou de falar das nossas finanças pessoais. Finanças tem muito a ver com comportamento, tem muito a ver com a nossa vida. Imaginem o seguinte, porque o que é igual em todas as pandemias, no início de todas as pandemias? Nossas residências estão muito próximas, né, da área rural. Os grandes centros estão se aproximando cada vez mais ao habitat natural dos animais. Eu, por exemplo, hoje moro num condomínio. Eu moro num espaço que é um condomínio fechado, onde meu pai chegou onde era uma fazenda, onde meu pai chegou a cortar cana. Então, as moradias hoje elas estão avançando para as áreas rurais. Então, nós estamos tomando os espaços que antigamente e naturalmente eram dos animais. Tem se tornado crescente o consumo de animais in natura. Dizem, inclusive, que esse é um dos motivos do surgimento da Covid-19. O consumo de animais in natura num mercado X da XY da China, e que os primeiros contatos com esse animal provocaram a disseminação desse vírus. Se eu não me engano, é um animal chamado pangolim. Acho que é isso, pangolim. Se alguém quiser pesquisar na internet depois, ele é um animal provavelmente da família do tatu. Ele é cheio de escamas, com escamas grossas, parecendo a pele do tatu, assim. Inclusive, ele se transforma numa bola quando ele é ameaçado, parece o tatu bola. Então, se alguém tiver curiosidade, pesquisem na internet o pangolim. Então, o consumo crescente desses animais in natura traz o risco de disseminação. Estamos falando de consumo de material in natura, mata a fome, hábitos de alimentação, tem a ver com as nossas finanças, assim como a proximidade dos grandes centros, a ampliação dos grandes centros e a busca por moradia em áreas menos povoadas. Seleção natural do vírus, aí acho que tem mais a ver com ciência, mas que também traz a questão financeira, né? Porque hoje em dia é um grande comércio, né? Tanto que na China era um mercado a céu aberto desses animais para consumo in natura. Então os vírus, é lógico, eles vão começar a se adaptar para sobreviver, assim como nós, eles também estão sobrevivendo. E, além de tudo, a alta conexão da economia global. A gente está vendo isso, né? Estava na China num dia, no terceiro, quarto dia já estava no Japão, na segunda semana já estava na Itália, um mês depois já estava no Brasil. Então, hoje a gente vive numa economia globalizada, onde as pessoas e produtos circulam muito rápidos. Tá? Então, tá aí a questão financeira novamente. A gente precisa dessa economia globalizada, né? Uma coisa que eu peço hoje pela internet, daqui a 4, 5 dias está chegando pelo correio, quando não no dia seguinte. Então, a gente vê situações econômicas relacionadas aos hábitos de populações ao redor do mundo que tornam mais fáceis a disseminação de uma doença. Imagine o seguinte, no Brasil a gente não tem esse comportamento, a gente também não tem hábitos que possam gerar uma pandemia em escala global, né? Acho que se a gente relembrar um pouco essas reportagens de televisão, a gente vê a quantidade de pessoas sem água encanada ainda nas casas, com esgoto a céu aberto, que se alimentam de carne in natura, que moram próximas a habitats rurais, habitats selvagens, né? E da mesma forma a gente produz carne para o mundo todo, frango para o mundo todo. Desenvolvemos hábitos que podem provocar uma nova crise global. Então, qual é o grande cuidado que temos que tomar? Qual o grande cuidado que temos que tomar? Rever nossos hábitos.
nossos hábitos de comércio, nossos hábitos de alimentação, nossos hábitos de vida. Isso vai acontecer? Não sei dizer. O que vimos durante a pandemia? Acho que nós estamos há quase 12 meses passando por esse cenário e nós vimos várias coisas, várias situações. Não vou me alongar muito nesse assunto, mas vimos a perda de vidas, de muitas vidas, inclusive impactando alguns de nós que estamos assistindo essa aula agora. Vimos uma redução de empregos, assistimos à falta de planejamento público, nós assistimos à necessidade de isolamento social, a queda do PIB brasileiro e a falta de reserva para emergência de pessoas e de empresas. Eu não sei se dá para vocês enxergarem bem na tela, mas é uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, a mesma universidade que desenvolveu uma das vacinas que está sendo usada no país. Essa pesquisa ela é de março de 2020 e essa pesquisa projetava para o Brasil 478 mil mortes por Covid-19. Ou seja, há um ano atrás, há um ano e 2 meses atrás, eu estou gravando essa aula no dia 15 de maio de 2021, já se projetava quase 500 mil mortes para o nosso país. Hoje, nessa data que eu acabei de citar, já tem mais de 430 mil registros de mortes. Essa pesquisa não estava tão errada. Falar que fomos surpreendidos pelo número de mortes ou é ingenuidade ou é burrice, porque isso já estava sendo projetado lá atrás e garanto, infelizmente, vamos ultrapassar esse número. O segundo item é a taxa de desemprego no Brasil. Nós estamos com uma taxa de desemprego que vem crescendo ano a ano. E a maioria das políticas públicas não estão conseguindo segurar. Hoje a informalidade no país ela é enorme. Esses números foram retirados de publicações recentes. No caso, eu peguei do IBGE, que traz uma taxa de desemprego no país na casa dos 14%. São mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso impacta toda a economia de um país. Não tem como o país sair ileso disso. Não tem como dizermos que isso não vai afetar o nosso futuro, as gerações futuras. Nós experimentamos o isolamento social, algo que nunca tínhamos convivido antes. Nós assistimos uma queda no consumo. Nós passamos a assistir o aumento da violência familiar. Por causa do isolamento social, as pessoas passaram a conviver mais juntos. E isso trouxe um aumento no quadro de violência social. Nós tivemos paralisação das aulas. Imagina o prejuízo que isso é para a educação. Eu li um artigo em que falava que serão necessários 11 anos para recuperar esse período em que a educação básica foi prejudicada pelo isolamento social. O agravamento no estado mental das pessoas é um fato inquestionável. E aí, por final, mas sem me prender muito nisso, não digo nem o aumento, mas a continuidade da polarização política. Eu contra eles, eu tô certo e ele tá errado. Para que eu possa defender a minha ideia, eu tenho que derrubar a ideia do outro. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas a questão é que o isolamento social, ele trouxe um impacto econômico muito grande, seja pelo afastamento das pessoas dos postos de trabalho, seja pelo fechamento das empresas, seja pela queda no consumo. É algo inédito em nossas vidas e que provavelmente nós vamos demorar alguns anos para nos recuperar psicologicamente e financeiramente de todos os impactos causados pelo isolamento social. Acho que não adianta nós ficarmos falando sobre onde o governo errou, onde o governo pecou para que a situação chegasse onde chegou. Como vimos, existe uma universidade de renome projetando essa situação, projetando esse número.
Talvez, se tivesse sido feito algo, esse número não se confirmaria. Mas de fato é que ele se confirmou, seja por erro do poder público, por omissão, ou até mesmo porque nada do que a gente tivesse feito talvez impedisse a doença de avançar. Nós nunca vamos saber. O que de fato podemos fazer é cobrar do nosso poder público ações que evitem que isso volte a acontecer. O que espero? Eu particularmente espero pessoas qualificadas, pessoas que possam tomar rapidamente atitudes que evitem a disseminação de um vírus e que cause o transtorno que essa doença vem causando. Estruturas hospitalares robustas, imagina, a gente fala do SUS, com muito orgulho do SUS, e realmente o SUS ele é um dos maiores, ele é acho que o maior sistema de saúde público do mundo, e a capilaridade dele é imensa, mas essa mesma capilaridade transforma ele numa sucata em alguns locais, né? A gente vê hospitais caindo aos pedaços, a gente vê cidades sem UTIs. Então, aumentar essa estrutura hospitalar, deixar essa estrutura realmente em situação de atender a população com qualidade, com efetividade, é uma obrigação do poder público. Maior produção local de itens estratégicos de saúde. Do dia para a noite, precisamos de luva cirúrgica, de máscara cirúrgica, respiradores, oxigênio, equipamento de intubação. A gente passou a precisar de tudo. E não tínhamos fábricas locais, não temos produção local desses produtos. Tudo precisava vir da China. Ou seja, estamos todos dependentes da China. A gente precisa desenvolver a produção local desses itens. Precisamos ter uma maior produção local desses itens estratégicos. E além de uma produção local, estoques que possam regular essas necessidades, que possam ser transferidos de uma cidade para outra. A gente viu no começo da pandemia governos brigando entre si para ver quem ia ficar com os respiradores, ameaças de retenção de respiradores nas fábricas, fábricas sendo adaptadas para produzir respiradores do dia para a noite. Então precisamos de uma maior produção local e de estoques reguladores de produtos farmacêuticos e produtos hospitalares. E por fim, mas não menos importante, uma maior coordenação global. Nós vimos uma corrida de países e cientistas para procurar uma vacina. E se a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tivesse tentado desenvolver uma única vacina, mas os interesses econômicos falaram mais altos. E foi uma corrida para ver quem ia soltar primeiro a vacina. E até hoje a gente não sabe qual foi a primeira que foi homologada, a primeira que foi sendo usada. Ainda o que se espera para o governo do futuro? Espera-se ao menos um cuidado no preparo, para evitar que situações como a gente está vivendo hoje não se repita. Causado pelo isolamento social, pela paralisação de muitas das empresas, a gente tem a queda no PIB, que é o Produto Interno Brasileiro, a soma de tudo aquilo que é produzido no país. Há um PIB negativo e números que não se repetiam há mais de 20 anos. Tudo isso causado pela pandemia e que certamente vai impactar nosso bolso. Tá? A falta de liquidez nas empresas. O que isso quer dizer? Do dia para a noite, as empresas foram quase que proibidas de abrirem as portas. E a maioria delas não tinha caixa suficiente para aguentar essa situação. Então, as empresas elas não produzem riqueza, elas produzem caixa. Ou seja, elas faturam para pagar as contas. Aí abrem a porta no dia seguinte para faturar dinheiro para pagar as contas. A hora que muitas empresas viram a necessidade de se manter com as portas fechadas por 2, 3, 4 meses, um ano, o caixa delas não foi suficiente. Elas não tinham riqueza suficiente para se manter com as portas fechadas. Poxa, mas um negócio conseguir se manter de porta fechada durante um ano é muito difícil. Produzir uma reserva financeira para se manter um ano sem trabalhar, sem gerar receita,
é muito tempo. Mas nós estamos falando de empresas que fecharam as portas por causa de uma semana, por causa de um mês. Tá? Então, muitas dessas empresas não tinham liquidez para continuar de porta aberta. Então, qualquer que fosse o problema, poderiam fechá-las. Nós tivemos uma queda de produção, com as empresas fechando, com o isolamento social, com a queda de consumo, automaticamente as fábricas reduziram sua produção. Reduzindo a produção, corta-se empregos, reduz jornada de trabalho, aumenta o desemprego, aumentando o desemprego, queda na renda das famílias. Né? Tendo queda na renda das famílias, consome-se menos, consumindo-se menos, arrecada-se menos. O governo não arrecada tudo aquilo que precisa. Né? E ao mesmo tempo que o governo não arrecada tudo aquilo que precisa, ele precisa fazer alguma coisa para aumentar a economia. Então, ele aumenta os gastos para fazer a economia circular. Ele tem mais pessoas desempregadas, ele precisa fornecer auxílios emergenciais. E tudo isso leva ao endividamento público, que traz a velha conhecida nossa inflação. Que a gente não vê uma grande inflação desde os anos 90, mas que está batendo a nossa porta, fazendo pressão. Nós estávamos falando da pandemia, né, das questões relacionadas à saúde, e de repente entramos numa questão macroeconômica que fala do produto interno brasileiro. Quando a gente podia imaginar que uma gripe surgida lá na China ia causar o aumento da inflação no Brasil, né? Então é algo para a gente pensar, e mais ainda, o que nós podemos fazer para que essa situação impacte menos caso venha a surgir uma nova pandemia global. E é o ponto do nosso assunto, onde a gente vai encerrar essa aula. Nós fizemos uma breve introdução sobre a educação financeira e nós falamos o que a pandemia causou nesses últimos 12 meses e que impactou de forma macro nossas finanças. E não sei se vocês lembram, mas eu tinha feito 6 pontos, né, para que a gente conversasse, e deixei o último dos 6, que era a questão da reserva financeira, que eu quero tratar com vocês a partir de agora, tá? Que também quer dizer o que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação e melhorar e diminuir os impactos de futuros nas nossas finanças. Durante a pandemia foi feito um levantamento que falava que pelo menos 38% das famílias de classe A, B e C não tinham reserva financeira. Eu já vou falar o que é reserva financeira, tá? Não tinham. Então, se a gente levar em consideração que 38% das famílias da classe A, B e C não têm reservas, e imaginarmos que as classes menores C, D e E também não têm reserva, a gente chega a um total da população de 40% das famílias sem uma reserva de emergência, sem uma reserva financeira. Tá? É um número muito alto. Então vocês imaginam, de 220 milhões, 140, 150 milhões de pessoas não têm uma reserva financeira, não conseguem sobreviver se deixarem de trabalhar do dia para a noite. Trato também do assunto investimento, porque a gente vai fazer um link de reserva financeira com investimento. 56% dessas famílias entrevistadas não investem, não sabem investir, não se preocupam com investimento. E dessas 44% que investem, quase metade delas investem para conseguir adquirir um bem de consumo, uma casa, um carro, fazer uma reforma no imóvel. Elas estão investindo para gastar, para consumir, enquanto que a outra parte se preocupa com o futuro. E a outra parte pensando no futuro, pensando numa aposentadoria. Então o link que eu queria fazer com vocês de reserva financeira com investimento é trazer a importância da reserva financeira e por que aprender a investir. O que é uma reserva financeira? Por que você tem que fazer uma reserva financeira? Como fazer e como investir? O que é a reserva financeira? Nós passamos por uma situação onde tivemos que parar de trabalhar do dia para a noite. E a maioria das empresas e das pessoas não tinham reserva suficiente
para lidar com essa situação, para parar de trabalhar. Então, a reserva financeira, a reserva de emergência, ela é um colchão, ela é uma poupança que, num momento de perda de renda, de desemprego, de doença, de pandemia, ela vai ser um colchão emergencial que vai te dar uma certa segurança para que você consiga manter suas despesas num nível suficiente para o seu sustento durante esse período. Por que fazer e quando usar a nossa reserva financeira? Imprevistos acontecem. Está aí a pandemia para nos ensinar isso. Então a gente precisa ter essa reserva para cuidar desses imprevistos. Mas o que é imprevisto? Não dá para querer usar essa reserva financeira na primeira situação que surgir, no primeiro problema que surgir. Eu vou usar minha reserva, conseguir construir uma reserva financeira, conseguir guardar. Isso tem um pouco a ver, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso tem um pouco a ver com o que a gente falou lá atrás sobre pague-se primeiro. Lembra? Para que eu consiga construir uma reserva financeira, eu vou ter que me pagar primeiro. Eu vou ter que, assim que receber o salário, destinar um valor para a construção dessa reserva. Só assim eu consigo construí-la, tá? A partir do momento em que eu atingir um valor determinado, que eu vou falar no próximo slide, eu tenho essa minha reserva financeira, eu posso considerar ela pronta. E aí eu vou administrá-la investindo, a gente vai ver aqui agora também. Mas eu não posso usar ela na primeira situação, não posso usar ela quando para trocar de celular, não comprar uma roupa nova, e pagar a fatura do cartão de crédito que eu me descontrolei. Não é para isso. A reserva financeira é para ser usada em uma emergência. O outro nome da reserva financeira é reserva de emergência. E o que é emergência? Uma situação em que eu não tinha planejado. Tá? Então é preciso manter o foco. É preciso utilizar o dinheiro para quando realmente for uma emergência. Como fazer essa reserva? Como eu disse, reservamos um percentual dos nossos ganhos, do nosso salário, comissão, seja lá qual for a forma de receita de cada um, para construir essa reserva. Estimamos o tempo em que vai levar. Quanto tem que ser essa reserva? A reserva para um funcionário público, por exemplo, que tem o seu salário garantido, independente do que aconteça, não existe atraso, dificilmente vai ser demitido, essa reserva pode ser de 3 vezes o montante das suas despesas. Lembra da nossa planilha de planejamento, onde eu consigo levantar tudo que eu ganho e tudo que eu gasto? Então, nessa mesma planilha, a gente vai saber qual é a nossa despesa. Então, para um funcionário público, 3 vezes essas despesas, ou seja, 3 meses gastando naquilo em que é indispensável para a sua sobrevivência, uma reserva nesse valor é o suficiente. Então, imagine que eu receba um salário de R$ 2.000. Qual o valor das minhas despesas indispensáveis? É R$ 2.000? Se for R$ 2.000, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Lembra? Eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Então, essas despesas têm que ser menor. Então, imagine que uma pessoa que ganha R$ 2.000, as despesas indispensáveis dela fiquem na casa dos R$ 1.200. A reserva dela precisa ser de 3.600, se ela for funcionária pública. Agora, se ela for funcionária de uma empresa que não seja pública, seja uma empresa privada, mas que é possível dizer que essa empresa ela tem uma certa estabilidade, é uma empresa legal, é uma multinacional que paga bem, que paga em dia. A garantia de não perder o emprego, como é no órgão público, ela é menor. Então essa reserva tem que ser um pouco maior, tem que aguentar um tempo maior. Então os especialistas estimam que ali entre 6 e 10 vezes o valor das suas despesas. Usando o exemplo da pessoa que ganha R$ 2.000, mas que não gasta tudo, que tem as suas despesas básicas para sobrevivência na casa dos R$ 1.200 ali, se fosse em 6 meses, ela teria coisa em torno de R$ 7.000 a R$ 8.000 numa reserva financeira. Já aquela pessoa que tem um trabalho, um autônomo, onde não tenha uma garantia de recebimento, uma pessoa que seja um profissional liberal, a reserva tem que ser maior, porque ela não tem a certeza de receber aquele valor todo mês. Tá? E quando ela tem a certeza que vai receber,
nunca é o mesmo valor, a variação é muito grande. Então, nesses casos, é sugerido que a reserva seja maior também, seja de até 12 vezes as suas despesas. Então, aquele profissional liberal, comparando com o funcionário público e o funcionário da empresa privada lá do começo, que ganhava R$ 2.000 e tinha despesas na casa dos 1.200, ela teria que ter uma reserva financeira em torno de R$ 14.000 ali para garantir a sobrevivência dela durante 12 meses num caso de problema. Foi o que não aconteceu na pandemia. A gente viu muitas pessoas que se desesperaram, se desestruturaram por não ter nenhuma reserva financeira e não vendo perspectiva nenhuma de volta ao trabalho, de término do isolamento social. Tá? Então, se a gente quer garantir que isso não aconteça novamente, é necessária uma reserva financeira, seja ela de 3, 6 ou 12 vezes as nossas despesas. Tá? Então, é preciso começar a construir uma reserva financeira, é preciso aprender a construir uma reserva financeira, a fazer um planejamento, a reduzir as nossas despesas e fazer uma reserva para usá-la em caso de emergência. Então, é essa a dica que eu deixo para vocês. Claro, se eu fiz uma reserva, eu vou precisar investi-la, senão a inflação vai corroer ela. E como ela deve ser utilizada em emergências, não adianta eu querer ficar rico com essa reserva financeira. Eu tenho que deixar ela no investimento onde eu possa usar. Né? Posso ir lá e sacar do dia para a noite. Então a gente chama que é um investimento de grande liquidez. Ela tem que estar disponível para mim a hora que eu precisar. Tá? Então, a liquidez é a possibilidade desse dinheiro investido vir para minha mão novamente. Então, a reserva ela tem que estar investida num produto de grande liquidez, que eu possa sacar do banco de um dia para outro. Então, ela tem que ter liquidez, ela tem que ter segurança, ela tem que estar num produto protegido, que possa te dar garantias. A gente chama isso de cobertura. Que pode dar cobertura hoje? Hoje em dia é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, é um órgão do governo federal que garante a existência dos valores investidos, da sua poupança e de alguns investimentos, ou o Tesouro Nacional, que é toda a grana que o país tem. É o Tesouro Nacional, o próprio nome já fala, né? Então, a gente pode investir em títulos do Tesouro Nacional e o Tesouro garantir a recompra desses títulos. Então, a última coisa que pode vir a acontecer na economia é o tesouro dar um golpe, dar um calote na gente. Né? Tem que investir essa reserva financeira em produtos que tenham isenção de taxas e tarifas. Tá? Porque o rendimento já vai ser baixo. Se a gente ainda tiver que pagar taxas e tarifas, não vai sobrar nada. Tá? Nós temos que investir em empresas com credibilidade. Tá? Porque quanto maior a empresa, maior vai ser a garantia de você investir. Infelizmente, existe uma incoerência nessa questão. As empresas com maiores credibilidades são os grandes bancos, são chamados bancões. Só que esses bancões dificilmente pagam bons rendimentos em produtos muito líquidos, esses produtos que vocês podem resgatar a qualquer momento. Isso é muito ruim. Tá? Porque a gente vai ter que procurar um produto num banco menor. Não adianta eu querer investir no Santander, no Banco do Brasil, no Banco Itaú, nada contra as instituições, mas eles não vão te pagar nada. Eu vou ter que procurar um banco menor. Alguns produtos que poderiam ser investido a reserva financeira, não quero fazer propaganda, mas fica aqui um RDB do Nubank. Nubank rende 100% do CDI, não vou perder tempo aqui falando o que é CDI, falando o que é esse número, mas é um produto em que dá para ser investido. CDB do Banco Inter, valor mínimo de R$ 100, também é um bom investimento. CDB do C6 Bank, é um banco digital, também assim como o Banco Inter e o Nubank. Tesouro Selic, que é o Tesouro Nacional, emprestar dinheiro para o governo. Tá? Alguns fundos de renda fixa, aí precisaria parar e pesquisar um pouco. Tem produtos muito interessantes a taxa zero. Então, o importante é isso: taxa zero, liquidez, numa instituição segura e de preferência com algum fundo que garanta, ou o FGC ou o Tesouro Nacional, que garanta a liquidez e a recompra desses produtos se for necessário. Bom, pessoal, é isso. Nós falamos sobre uma introdução sobre educação financeira,
as consequências da pandemia nas nossas finanças pessoais e na macroeconomia, e falamos o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a qualidade de vida e a melhoria das nossas finanças. Trouxe para vocês principalmente a questão da reserva financeira. Eu espero que eu tenha provocado vocês a procurarem algumas soluções, que vocês, saindo dessa aula, pesquisem um pouco na internet. Deixo alguns livros para vocês, eles podem ser úteis para vocês. Essa aqui é uma Pai Rico, Pai Pobre, é uma bíblia do assunto. Qualquer livro que vocês encontrem do Gustavo Cerbasi, e é o pai das finanças pessoais no Brasil, tá? Como organizar sua vida financeira, acho que seria uma leitura essencial. Para quem está endividado, saiba mais para gastar menos e como sair de dívidas. Casais Inteligentes se Enriquecem Juntos é um livro excelente para se ler a dois. Um lê uma parte, depois lê o outro, aí trocam ideias. E um livro que não é de finanças, mas que pode revolucionar a sua vida, chama-se O Poder do Hábito. E por último, mas não menos importante, eu queria deixar algumas redes sociais para vocês, tá? A meu Instagram. Eu queria indicar o Instagram desse rapaz aqui, Vitor Savioli. Tudo isso vai ficar em material para vocês não precisam anotar. Ele lida com investimento em bolsa de valores, então é um material muito interessante. E esse Instagram aqui, Domine Suas Finanças, de uma moça que trabalha com organização e planejamento financeiro. Além do Instagram, tem canais no YouTube muito bons. Esse canal Me Poupe, de uma moça que fala numa língua bem... num linguajar bem popular, então fica bem próximo da nossa realidade. Investidor Sardinha, outra pessoa que trabalha com investimento em bolsa de valores, e do Gustavo Cerbasi, que para quem quiser pesquisar mais a fundo, ler um material mais teórico, tem o site da Bolsa de Valores, B3, tem o site do Banco Central do Brasil. Esses 3 sites, além de trazer grande quantidade de material, trazem cursos de educação financeira. Sugiro que vocês façam um curso de educação financeira, um curso rápido, um curso que traga uma base teórica sobre o assunto. Tá? Nós temos Bolsa de Valores, na Ambimar, Banco Central, FGV, todos esses sites aqui trazem cursos de educação financeira. Faça um curso, desenvolva sua educação financeira. Tá? Se tem um recado final que eu queria deixar para vocês é esse: desenvolva sua educação financeira. Tá? Você vai ver o impacto que isso vai causar na sua vida. Eu queria agradecer a oportunidade, deixando novamente meu Instagram e meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma dúvida, pedir algum esclarecimento de dúvida para o meu e-mail, ele fica aí à disposição de vocês. Eu posso responder, posso dar dicas, posso sugerir mais leitura, outros cursos, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e espero que vocês desenvolvam de fato a educação financeira na vida de vocês. É muito importante. Muito obrigado pela oportunidade.